Renato, boa noite. Nesse jogo, Renato, que você adotou uma estratégia de colocar alguns jogadores que vinham ficando no banco de reservas, para rodar bastante o elenco, o que mais te incomodou? Porque eu vi que muitas vezes durante o jogo ali você gesticulava, você orientava, você perdia a paciência, voltava para o banco, depois ia novamente ali para a beira do gramado. Então, o que mais te incomodou nesse jogo de hoje? Boa noite. Quanto à tua pergunta, tem coisas ali na beira do campo que tem jogadas que, óbvio, que irritam o treinador. Mas são coisas que eu tenho que corrigir coisas no vídeo, conversar com eles dentro de quatro paredes. A gente treina, a gente conversa, eu mostro para eles de que maneira eles precisam se comportar, principalmente próximo da área do adversário, quando a gente tem a posse de bola. E muitas vezes o que me irrita são algumas decisões que a gente toma precipitadas, algumas decisões erradas, que aí facilita o trabalho do adversário. Mas é uma coisa normal o treinador se irritar, principalmente hoje, que mais uma vez nós jogamos bem, nós tivemos as melhores oportunidades, infelizmente nós não soubemos aproveitar bem as nossas oportunidades, o adversário teve menos oportunidades, soube aproveitá-las, fez 2 gols, nós fizemos 1, e infelizmente mais uma vez para a gente, nós jogamos bem e perdemos a partida. Mas antes de qualquer outra pergunta também, eu já vou antecipando, o nosso torcedor tem que ter paciência. O primeiro turno basicamente vai ser isso, vai ser, lógico que a gente sempre busca os melhores resultados, mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil de jogar fora de casa. Mas você vai dizer, mas o mando de campo hoje era do Grêmio. O mando de campo é do Grêmio, mas você viu que 90% do estádio era torcedores do Botafogo. E isso tem dificultado bastante a gente. E vai ser assim praticamente todo o primeiro turno. Então a gente vai sofrer bastante com isso, torcedor. Eu só peço que ele entenda a nossa situação de estarmos aí mais de 30 dias fora. Vamos continuar mais alguns jogos fora de casa. E daqui a pouco a coisa se normaliza. Até porque nós temos menos jogos do que alguns adversários nossos. Daqui a pouco a bola começa a entrar e a gente sai dessa situação. Renato, eu entendo que você pede paciência ao torcedor, mas o Grêmio jogou hoje com 90% da torcida do Botafogo, como você disse, por escolha do Grêmio. E até foi uma irritação do torcedor o Grêmio mandar o jogo longe do seu torcedor e o Grêmio hoje se encontra na zona de rebaixamento. Como que tu vai fazer com que o torcedor seja paciente dentro de todo esse cenário, de uma decisão do Grêmio de afastar da torcida e também o resultado dos jogos? Entendo também que tu falou que o Grêmio está jogando bem, mas o torcedor nesse momento, claro, quer ver resultado e quer sair da zona de rebaixamento. Bom, mais uma vez eu vou pedir paciência para o torcedor, vai ser assim o primeiro turno todo. Não vai ser o próximo jogo, 2, 3 rodadas, vai ser assim justamente pela dificuldade que a gente tem de não jogarmos em casa. Acredito eu que a partir do segundo turno as coisas vão melhorar para o nosso lado. Eu entendo o torcedor que gostaria que o Grêmio jogasse próximo a ele, mas nós temos um acordo com o Botafogo que fique bem claro. Eram os 2 jogos em Brasília, aí ia ter um show, aí nós transferimos para cá, porque se a gente joga em outro estado, em outro local, nós teríamos que jogar o segundo jogo do segundo turno no Engenhão, na grama sintética. Então foi um acordo dos presidentes, onde nós jogamos hoje aqui em Cariacica, para que a gente possa jogar o segundo jogo do segundo turno em Brasília. Se a gente joga em Curitiba, joga em qualquer outro local, o Botafogo iria jogar, nós iríamos continuar jogando fora de casa, e o segundo turno nós teríamos que jogar com o Botafogo no Engenhão, na grama sintética. Então esse foi o acordo que a gente fez, que os presidentes fizeram, que é bom o acordo, eu sinto, eu sei que o nosso torcedor quer a gente próximo, mas a gente também tem que ver as coisas ali na frente. E ali na frente a melhor decisão foi essa, a gente jogar hoje aqui, e o próximo jogo a gente, contra o Botafogo, a gente jogar em Brasília, e não no Rio de Janeiro, na grama sintética. Renato, aqui à sua esquerda, de pé. Queria entender as mudanças do time, né? Foram 7 caras novos em relação ao último jogo, está relacionado ao desgaste físico. E entender também o que você está planejando para essa sequência de jogos. Tem o Fortaleza com uma viagem longa e depois um Clássico Grenal com uma viagem longa também. Vai ter preservação em véspera de Grenal? E o aspecto físico é o que te preocupa nessa sequência agora pré-Grenal? Cara, mas vocês querem que a gente faça o quê? Eu estou entendendo a tua pergunta. Sim. Mas cara, vai ser sempre a mesma resposta. Nós jogamos 10, 12 dias, 4 decisões. Uma pelo Brasileiro contra o Bragantino e 3
pela Libertadores, que nós tínhamos que ter o resultado para a gente conseguir a classificação. Nós conseguimos a classificação. Depois nós jogamos, por exemplo, agora, quinta-feira contra o Flamengo. Acredito eu que hoje o Flamengo, o Botafogo, mais uma ou duas equipes têm os melhores plantéis do Brasil. Nós jogamos a quinta-feira contra o Flamengo, um desgaste monstruoso, enquanto que o Botafogo joga na terça-feira. O Botafogo com o time descansado hoje. Como que eu vou colocar os mesmos jogadores em campo? Por causa do desgaste. Jogar todo mundo quer. Eu vou estourar o jogador, ou os jogadores vão chegar em um determinado momento do jogo que não vão conseguir mais correr, eu só tenho 5 substituições e posso perder alguém por lesão. Então, quando a gente toma algumas decisões, a gente toma algumas decisões pensadas. Então, é muito fácil. O Botafogo jogou na terça, o time totalmente descansado, praticamente não está desgastado. Nós jogamos na quinta-feira uma final contra o Flamengo. Como que eu vou entrar com a mesma equipe em campo? Se o Botafogo tivesse jogado na quinta-feira, tudo bem, seriam desgastes dos dois times. Agora, joga na terça, tiveram 2 dias a mais do que a gente, para descansar o grupo, descansar o time. Então, vai ser assim, infelizmente vai ser assim. Ou eu mudo algumas peças em determinados jogos, ou eu vou perder jogadores por lesão, como a gente perdeu o Diego, entendeu? Ou eu vou colocar a mesma equipe em campo e a equipe vai ser atropelada pelo adversário na parte física. Então, quando a gente toma essas decisões, a gente sempre toma para o lado bom do clube. Ninguém toma uma decisão para, não, vou fazer isso porque eu acho bonito. Não, não acho bonito. Mas é o que a gente tem que fazer no momento. No momento que a gente tem um time que joga no mesmo dia que a gente, é diferente. Agora o Botafogo jogou na terça-feira. Podia ser inverso. A gente jogar na terça-feira, o Botafogo jogar contra o Flamengo, por exemplo, na quinta, eu duvido que o Botafogo iria jogar com a mesma equipe contra a gente no domingo, no caso hoje. O futebol é assim, fora o desgaste que a gente tem, mais de 30 dias longe de casa, longe da nossa torcida, longe da nossa arena, não está sendo fácil para a gente, não. Então, eu já estou adiantando que o primeiro turno vai ser sofrido, muito sofrido, pode ter certeza disso. E o que eu posso pedir para o torcedor é paciência, porque não tem outro caminho, não tem outro jeito. A gente vai continuar trabalhando, buscando sempre os melhores resultados, mas não é fácil. Se você for fazer um levantamento do Campeonato Brasileiro, não é desse ano aqui não, de todos os anos, você vê o time que é campeão, quantas vitórias ele teve fora de casa. O time que é campeão. Imagina a gente que a gente não consegue jogar em casa. O mando de campo é do Grêmio, o mando do mando de campo do Grêmio, mas vocês viram hoje aí, 90% de torcida do Botafogo, então é como se a gente estivesse jogando fora. Então é só isso que eu peço para o torcedor, paciência. Não adianta que todo jogo a gente vai mudar um outro jogador justamente pela justificativa que eu dei agora e já vão se preparando. O primeiro turno vai ser sofrido. Não tem como escapar disso. Renato, Márcio Laporte da Band, jogo aberto. Renato, o time tomou o gol muito cedo, 9 minutos, depois conseguiu um empate, jogando bem, fazendo um volume de jogo bom. Aí tomou um segundo gol numa falha individual da defesa. Como é que você avalia esses momentos, Renato? O time está bem e ter tomado o segundo gol da forma que tomou? Eu estaria muito preocupado se nós estivéssemos perdendo jogos e não estivéssemos jogando bem. Meu time veio jogando bem, nós jogamos bem contra o Flamengo, poderíamos ter tido uma sorte melhor, não tivemos. Da mesma forma hoje, nós tomamos 2 gols, fizemos um, tivemos as melhores oportunidades. No início do jogo, o Botafogo esteve melhor do que a gente, fez o gol. Depois a gente tomou conta do jogo, empatamos. No segundo tempo a gente começou bem novamente, tivemos as oportunidades, infelizmente não fizemos. E por um erro nosso, nós tomamos infelizmente o segundo gol. Tivemos outras chances de poder empatar a partida. Mas o goleiro desse também teve uma tarde feliz, depois o zagueiro desse tirou uma bola em cima da linha, enfim. As oportunidades a gente teve, infelizmente a gente não conseguiu pelo menos um empate. Renato, você se sente de mãos atadas no momento em que de um jogo para outro tem a vontade de fazer uma coisa, de escalar um time, e aí vem o departamento médico, esse está mais desgastado, esse aqui está com CK alto, daí tem aqueles dados que vocês trabalham também, o jogador que percorre mais quantos quilômetros durante uma partida, e aí tu chega, tem que pisar, botar o pé no freio e dizer, esse jogo aqui a gente vai ter que segurar tantos jogadores, por isso as 7 alterações hoje. Você se sente com as mãos amarradas numa hora dessa, em função de toda essa situação aí do calendário? Cara, eu não sei se a palavra certa, o discurso certo seriam mãos amarradas, mas a gente tem que fazer isso, não tem outro caminho, não tem outro caminho.
de colocar o mesmo time em campo pelo desgaste que a gente vem, fora as viagens. Você vê, hoje todo mundo joga, viaja, voos fretados, volta para o estado deles, joga em frente à sua torcida. A gente sai daqui, longe de tudo, de todos, vai daqui para Fortaleza amanhã. Uma viagem longa. Aí temos o Fortaleza na próxima quarta-feira. Depois, no sábado, já temos o Grenal. Quer dizer, outra viagem longa. Os times não se desgastam. Quem se desgasta é o Grêmio, jogando toda hora fora de casa. E você falou certo, amanhã a gente vai fazer os exames médicos dos jogadores, secar alto, um com uma dor mais forte aqui, outro com a perna pesada aqui, mais a viagem longa. Como que eu vou colocar esses jogadores para jogar? Ah, mas tem que colocar, vou estourar os jogadores, é a ciência, é a física, não tem por onde correr, não tem como, você tem que poupar alguns jogadores. Eu gostaria de não poupar? Não, eu não gostaria, mas eu vou fazer o quê? Fora, já temos um grupo mais ou menos reduzido, jogadores em suas seleções de seus países, o Diego machucado, daqui a pouco começa a estourar mais gente, como é que vai ser isso? Então, a gente está fazendo de tudo para que a gente tenha sempre um jogador 100% em campo, que não esteja tão desgastado assim, e quem está muito desgastado a gente segura, justamente para não colocar aquele jogador em campo e perder ele para a próxima, não só para a próxima partida, como para as próximas partidas. Aí é um ato impensado. E a gente pensa, a gente conversa com o departamento médico, conversa com os fisiologistas, e a gente conversa com o próprio jogador. Então, a gente tira o jogador, não é porque a gente acha maneiro tirar o jogador, a gente tira o jogador porque o jogador não tem condições de entrar em campo. Simples, não adianta você colocar o jogador em campo, daqui a pouco o jogador não consegue correr e corre sério risco de ter uma lesão muscular. E aí sim você vai perder o jogador por 3, 4 semanas. Renato, boa noite. Sou o Léo do Varzap. A gente viu que o Grêmio tomou o segundo gol, o Grêmio teve logo em seguida 2 chances claras de gol, uma que o Júnior Santos tirou em cima da linha. Logo em seguida, o goleiro John fez uma excelente defesa. Qual foi, hoje, taticamente, qual foi a maior dificuldade do Grêmio em campo? Não, a maior dificuldade do Grêmio em campo, digamos assim, que a gente teve que mexer bastante na equipe, e lógico, o entrosamento não mesmo. Mesmo assim, a minha equipe não esteve bem nos primeiros 20 minutos, depois se encontrou, tomou conta do jogo no primeiro tempo, tomou conta do jogo no segundo tempo. Não fomos tão felizes nas oportunidades que nós criamos, o Botafogo foi mais feliz do que a gente. Eu não tenho que me queixar da minha equipe, não. Com todos esses problemas aí, a minha equipe vem jogando bem. Daqui a pouco a gente erra um pouco menos, evita os gols do adversário. Quem sabe a gente começa a ser com as vitórias no campo. Renato, a gente viu hoje, por mais uma situação, acho que o JP não tem conseguido jogar, não tem conseguido participar tanto do jogo, né? É um jogador que veio sendo criticado desde o ano passado e continuou jogando e tem essa dificuldade. Claro que faz muita falta o Diego, a gente sabe disso. O JP é um cara que mudou de posição, a gente até já falou sobre isso outras vezes, mas dentro do teu pensamento de jogo, existe a possibilidade de tu trabalhar de uma forma um pouquinho diferente o time, até com outra formação, uma formação um pouco mais fechada, usar a velocidade, ou tu realmente prefere guardar os guris para o segundo tempo? Porque são as únicas opções que tu tem para segundo tempo e é isso que tu tem feito. Não, tudo pode acontecer, até porque não adianta você querer colocar em campo toda hora os 3 ou 4 jogadores, porque daqui a pouco entra naquele discurso que eu falei que a gente vai perder um jogador por lesão. Sim, eu tenho pensado, inclusive hoje, durante a partida, eu ia fazer uma modificação e, infelizmente, eu troquei, esperei mais um pouco, justamente porque nós tomamos o gol naquele momento. Mas para quarta-feira, lógico que a gente pode ter mudanças nesse setor. A gente sempre busca o melhor, que eu falei, até porque amanhã tem a revisão médica. Deu? Obrigado, Renato.